Olá, meus corações selvagens! Hoje nós vamos falar sobre as amarras invisíveis, o computador preguiça e o sagrado feminino gourmet. O que é tudo isso? Vamos ver. Antes da gente começar, lembra de entrar na nossa aula online, As Deusas e Você. O link está na descrição desse vídeo e também o meu convite especial, 7 dias de live, a revolução será feminina. As inscrições também estão na descrição desse vídeo. Bom, o que são as amarras invisíveis? As amarras invisíveis são aquelas coisas que vão nos prendendo e nos tirando liberdade. São as normas sociais implícitas da sociedade. Então, quando você nasce, de acordo com o seu gênero, de acordo com a sua cor, de acordo com a sua classe social, você é botado em algumas caixinhas e algumas expectativas que a sociedade tem de você. Então, por exemplo, nesse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ó, eu tô indicando para todas as minhas alunas, tá? Como, digamos assim, a segunda bíblia do sagrado feminino. Para mim, tá sendo, tá? Brené Brown faz uma pesquisa super especial sobre vergonha, tá? Uma pesquisa científica, né, gente? Porque a ciência, ela é muito importante. Nós estamos vendo agora, né? Nesse tempo aí de quarentena, nesse tempo aí de negacionismo, qual é o preço, né, da gente não acreditar na ciência? 2 anos de chá de banco. Mas nesse livro aqui, a Brené Brown, ela fala sobre a vergonha. Então, quais são os motivos de maior vergonha entre as mulheres e entre os homens? Então, entre as mulheres, os 2 maiores motivos de vergonha são aparência, tá? Então, para a mulher, ela tem que ser sempre jovem. Mulher não pode envelhecer, Deus me livre. Eu me lembro de uma vez que eu conheci um cara, ele devia ter o quê? Uns 50 anos. Ele era um músico, mas ele era aqueles músicos bem acabados, sabe? Com a cara assim, bem aquela cara de noite. Então ele tinha uma cara assim, cabelo todo grisalho, ele era bem velho. E ele falava assim, quem gosta de velharia é museu. Eu gosto de guria novinha. Imagina, é muito machismo, né? É muito, tipo, ele podia ser todo cacareco lá, mas a mulher não. A mulher tinha que ser sempre jovem. Então ele só tinha namorada jovem. Quando ela começava a ficar velha, ele jogava fora. Então, esse é um tipo de pensamento exagerado, claro, mas é o comum. Mulher tem que ser sempre jovem. E não só jovem, tem que ser magra. Porque quando a gente via lá aquelas deusas muito antigas, elas eram bem gordas. Elas eram, né, quanto mais gorda a mulher era, mais farta, então melhor parideira ela era. Então, a mulher grande, era grande mãe, era um matriarcado. A mulher podia ser o tamanho que ela quisesse ser. Depois, foi chegando o patriarcado, cada vez as mulheres, mais magrinhas, mais magrinhas, mais magrinhas. Então, hoje nós temos um culto muito grande à magreza, né? Você precisa ser magra, magra. E, claro, se a gente não toma cuidado, né, dentro do nosso discurso, se a gente não tem uma educação politizada, a gente acaba fazendo o sagrado feminino gourmet, que faz o quê? Repete esses padrões em círculos, em rodas, né? Só que daí dá o quê? Uma roupagem espiritualizada. Você tem que ser magra por causa da medicina chinesa, você tem que ser magra porque pela visão holística, isso se chama gordofobia, né? Então a gente tem que estar muito atento. Porque esses tempos são tempos que a gente tem que sempre se atualizar. Não tem mais uma norma, olha aqui, vamos seguir isso aqui, que isso aqui é o certo. Não, a gente tem que ir se atualizando. E isso quer dizer a gente também ir se desconstruindo. Coisas que a gente achava certo, não são tão certas assim. Porque dentro da gente tem como se fosse um computador preguiça. Então, como se fosse uma maquininha que fica só repetindo programação. E é aquele piloto automático que a gente vai fazendo. Então, quando a gente nasce, é como se tivesse uma checklist. Checklist do tem que. Tem que estudar, tem que se formar, tem que trabalhar, tem que se casar, tem que ter filho, tem que ser magra, tem que isso, tem que aquilo, tem que ser hétero, né? A heteronormatividade aí pegando, compulsória pegando. Então, tem uma série de tenques, porque é o que a maioria faz. A boiada vai e todo mundo acha, a boiada faz, então vamos todo mundo fazer. Mas como é que nós quebramos o computador preguiça? Com perguntas. Todo mundo fala assim, mas será que eu quero fazer assim também? Porque a gente está vendo que a normalidade,
é uma porcaria, né, gente? A normalidade nos levou ao fascismo, está nos levando a isso. Então, é uma época de questionamento, de burburinho. Então, tá todo mundo indo para lá. Será que o para lá é o melhor lugar? E isso passa também por essas questões sociais. Então, todo mundo é monogâmico? É certo ser monogâmico para mim? Todo mundo é hétero? É certo ser hétero para mim? Todo mundo tem filho? É certo para mim ter filho? Porque se a gente não fica com essa antena ligada, a gente acaba reproduzindo discursos do patriarcado dentro das rodas. Então a gente escuta coisas assim como: só as mulheres sabem o que é ser mãe. Você não sabe disso porque você não é mãe. Então, com relação à maternidade, nesse livro aqui, a Brené Brown, ela fala muito que mulheres é o segundo motivo de vergonha. O primeiro deles é corpo, então você tem que estar sempre magra e sempre jovem. E o segundo motivo de vergonha é com relação à maternidade. Então, se você tem filhos, quando é que vai ter o próximo? Ou você tá cuidando mal desse filho, hein? Não é assim que se cuida, porque a verdade ninguém sabe direito como cuidar dos filhos. A gente sempre tem medo de fazer cagada, e a gente vai fazer cagada. Então, essa questão da educação e da maternagem é uma questão que desperta muita vergonha, certo? Então as pessoas têm muita vergonha, então a gente não pode realçar. Se a gente faz um sagrado feminino gourmet, a gente fica realçando esse tipo de coisa, porque é um sagrado que não está estruturado nas bases do feminismo, né? Então a gente não apoia mulheres, a gente fica apenas criticando elas. Então a gente precisa tomar cuidado, né, para não assumir esse discurso. E para homens, o que a Brené Brown fala? Fala que a principal questão deles é com relação à vulnerabilidade. Então o homem, ele sempre precisa aguentar, ele sempre precisa ser forte, ele nunca pode demonstrar nada de vulnerabilidade. E quando ele mostra, a gente... né? Então o nosso patriarcado interior lá, o nosso computador preguiça, que formou na imagem que o homem precisava ser aquela coisa dura, séria, que precisava aguentar no osso, quando vê um homem ali na emoção, sendo vulnerável, dizendo: olha aqui, não tô bem, não tô aguentando, diz: opa, te recomponha aí, seja macho, né? Então, pra gente evoluir, a gente precisa começar a se desconstruir, né? E perceber que todas essas questões de gênero, elas acabam tomando conta da nossa vida, né? Quando a gente faz um sagrado feminino gourmet, a gente acaba apenas falando de útero e apenas reproduzindo, tá? A desigualdade de gênero, gente, ela tá aí. A gente só consegue corrigir uma injustiça no momento que a gente se dá conta que ela existe. O movimento inteiro de negacionismo, tá? E daí eu tô falando não só o negacionismo de ciência, mas o negacionismo dos problemas sociais que nós temos aqui, ele é muito conivente, né? Porque no momento que eu digo isso não existe, eu vou só fingir que isso não existe, eu não tenho que lidar com aquilo. Se eu não tenho que lidar, então tudo bem. Mas o problema existe, o problema está aí. Então, mais do que nunca, a gente precisa se alicerçar na ciência, nos dados, e é estatisticamente comprovado que existe sim uma desigualdade de gênero. A gente não pode lutar todas as batalhas, mas a gente precisa escolher algumas e lutar por elas. E trabalhar pela equidade de gênero é uma batalha que vale a pena. Me comenta aqui embaixo então se você já viu acontecendo esse sagrado feminino gourmet, um movimento despolitizado que acredita que sagrado feminino é apenas útero e se desfaz das questões de gênero e por isso acaba reproduzindo o machismo estrutural dentro dos círculos.